programa Gente de Fé chega até você com muita alegria. Como é bom estar mais uma vez aí, na sua casa, no hospital, no presídio, onde quer que você esteja, não importa. O importante é que agora nós estamos mais uma vez juntos. Isso me faz muito bem saber que você está aí. Esse programa que você vai ficar, podemos dizer assim, entusiasmado a não parar somente no programa, mas dar sequência naquilo que nós vamos ouvir, porque inclusive virou um livro. Eu começo dizendo um trechinho do livro para que você possa já ir criando a expectativa até mesmo. Quem é que vem? O mundo tomou conta de mim e quis me engolir. Aos 13 anos, fui menina de rua na prostituição. Trabalhei na noite. Fui para a Europa atrás de uma falsa liberdade. É com muita alegria que eu quero receber aqui não somente uma, mas duas convidadas neste nosso programa. Primeiramente, Maria Mercedes. Bem-vinda, Maria. Muito obrigada, Padre. É um prazer imenso de estar aqui, na sua presença. Maria, que nós podemos dizer Maria Lata d'Água. Depois nós vamos falar sobre isso, até porque o Brasil e o mundo conhecem a Maria Lata d'Água. Justamente. E poucos conhecem a Maria Mercedes e que precisa conhecer, e por isso também você está aqui. Bem-vinda. Obrigada. E juntamente com a Maria está a Cristiane Jesuato. Bem-vinda, Cris. Obrigada. É muito bom estarmos aqui e podemos testemunhar a história dessa mulher, que é uma mulher de fé. Eu começo perguntando para você. Nós vamos contar a história da Maria. Sim. Estamos aqui até com este livro que eu já falo, porque o trecho que eu li foi do livro, né? Lata d'Água na Cabeça, da Passarela ao Sacrário. Este livro que a Canção Nova lançou, a vida da Maria Lata d'Água, que está aqui, e que o que tem a ver com você, Cris? Nós vamos falar do livro, está aqui o livro, está aqui a Maria. Está a Maria. Que vai falar durante o programa. Mas o que você está fazendo aqui, Cris? O que eu estou fazendo aqui, né, Padre? Então, eu já conhecia a Maria no tempo que eu morei na missão do Rio de Janeiro, em 2002, 2003, 2001, 2002, 2003. E lá eu conheci a Maria porque ela chegou, né, perto da Canção Nova, próxima até mesmo para viver a sua vocação. E depois, né, eu saí do Rio de Janeiro, fui para outras missões, vim para Cachoeira Paulista, ela já estava morando aqui. E desde 2004, ela tentava escrever o livro, né, a história da vida dela, porque é um testemunho belíssimo, né, que a gente vai conhecer hoje, mas ela escrevia e parava, e muitos incentivos, mas não ia. E aí, quando chegou em 2014, né, Maria? Sim. Eu falei assim, parece que eu tomei como uma missão escrever a história da Maria. Eu falei, a Maria, os anos estão se passando, e aí a gente não sabe quanto tempo mais, né, ela ficará conosco. Ela precisa deixar essa história, né? Eu vou ajudá-la a terminar de contar essa história. E aí, por isso que eu estou aqui. Por isso você está aqui, porque você ajudou a escrever. Eu ajudei a escrever o livro. Isso. Ajudou a organizar todas as coisas até que o livro saiu. Isso. Maria, ele é bem sugestivo, o subtítulo dele. Da Passarela ao Sacrário. Conte-nos um pouco. Justamente. De que passarela saiu essa Passarela Maria? do samba, do mundo. Uma vida triste. Alegria falsa, como diz o livro. E o sacrário que me apoiou, aonde estava ali Jesus me esperando há muito tempo, mas eu não tinha coragem de me entregar. Estava com os dois pés, um de um lado e outro do outro, né? Até que ele disse, não, agora chega, agora você é minha. E eu vim para ele. Mas até chegar esta decisão, até chegar esta
esta mudança de vida, uma estrada foi percorrida. Eu li aqui um trechinho do livro, que é o que você escreve atrás do livro, né? Que o mundo tomou conta de mim e quis me engolir. Aos 13 anos fui menina de rua na prostituição. Sim. Conte-nos um pouquinho. Por que você foi parar lá? Por que você foi parar na rua? Por que você foi parar na prostituição? O que aconteceu? Como é que era a sua vida nessa fase, ali, com os 13 anos de idade? Sim, desobediência. Primeiro eu sou de Minas, como está escrito, né, de Diamantina. Nasci em Diamantina, vim morar, minha mãe ficou viúva, eu tinha 1 ano e 8 meses, né? Aí ela veio morar, moramos em Diamantina. Quando eu fiz meus 9 anos, ela casou-se de novo, veio trabalhar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ela conheceu o meu padrasto, né? Aí casaram. O dia que eu fiz 11 anos, eu vim morar com eles no Rio. Aos 12 anos. Tinha ficado em Diamantina. Tinha ficado em Diamantina com meus avós. E sua mãe tinha vindo para o Rio de Janeiro. Foi. Sim. Aí ela casou, eu vim morar com eles. E quando cheguei aqui, aos 12 anos, aí fui para um colégio, né, no Rio de Janeiro. E ali as meninas já pensam, como o mineiro, quando chega aqui quer conhecer o mar, né? Uhum. Então eu fui conhecer o mar. Os colegas me chamaram, convidaram, e eu fui conhecer o mar. Então a onda aí me engoliu, né? Uhum. E aí eu gostei do mar e o mar me levou. Então foi aonde eu digo que o mundo me engoliu, porque tomou conta da minha vida. Dali, os 13 anos, eu fugi de casa, aí fui viver uma vida mais fácil. Queria viver uma vida, uma liberdade. E a minha mãe me encontrou 2, 3 vezes para me levar para casa. Mas quando chegou os 14 anos, 13 para 14 anos, eu aí decidi, né, porque nós em Minas temos os antigos. Enquanto a menina é direitinha, né, tem o direito de ficar em casa. Aí depois que dá um mau passo, ela aí tem que cuidar da vida dela. E eu não vivia jamais com minha mãe. Então eu falei para minha mãe, eu já não sou mais nada. Então eu disse para ela se eu vou trabalhar. E eu enganei que ia trabalhar, que estava trabalhando em casa de família e fábrica, né? Mas estava trabalhando de outro jeito. Então fui menina de rua. As mães das minhas colegas, me rejeitaram em casa. Porque quando eu tinha a minha casa, estava direitinho, todo mundo era meus amigos. Depois que eu dei o mau passo, o mau caminho, aí todo mundo achou que eu não prestava mais. Então eu fiquei na rua, e como menina de rua, com meus amigos, né? Nesse tempo a senhora não tinha onde dormir? Não tinha na rua mesmo? Na rua, dormia nos bancos do jardim, nas praças. Sem precisar? Sem precisar. Porque tinha a sua casa? Tinha minha casa e estavam de braços abertos. Mas não queria voltar? Mas eu não queria voltar mais. Minha mãe conseguiu me levar 2, 3 vezes. Todas 2, 3 vezes. Eu entrava à noite, de manhã eu já fugia de novo. A vida era muito fácil, Maria, naquele tempo? Não. Era uma vida de respeito, um pouquinho de respeito. Um respeitava o outro. Os amigos, o que um comia, o outro comia. Nós apanhávamos resto de feira. E eram amigos, né? Juntavam ali. E a gente ia para restaurantes, pedia para lavar pratos, ganhava um prato de comida e dividiam um com o outro. Não tinha nada assim de maldade, né? A vida era mais fácil do que hoje em dia. E nós vivíamos assim. E ali, comecei a trabalhar em casa de família. Foi aonde eu tive uma grande decepção, né? Porque
ali fui acusado como ladra, porque eu fiquei doente e eu tive que voltar para a casa de uma amiga, em Belfor Roxo. E fiquei ali naquela casa uns 3 dias. Aí uma outra companheira de rua, a menina de rua, roubou a casa onde eu trabalhava, porque ela trabalhava em uma casa, uma avenida de frente a onde eu trabalhava. Aí ela foi e roubou a patroa, então eu entrei, não sabia, no 3º dia, fui dar satisfação, aí a polícia me levou. Aí fiquei presa, fiquei uns 15 dias presa, para descobrir a quadrilha, né, de jovens que roubavam, né? E eu passava pelos meninos, pelas meninas na central do Brasil, às vezes conhecia, mas nunca tinha um negócio de caguete, né? Que caguetava o outro, eu não caguetava. E a polícia ficava de olho para ver se... Deixa eu só traduzir isso aí, porque em algumas regiões do Brasil pode não entender. É entregar o outro, né? Caguetar o outro é entregar o outro, entendi. É entregar o outro. E então eles me olhavam, eu fingia que eu não conhecia, né? Então eu fiquei 15 dias presa. Aí eu tinha 14 anos de idade. E um dia um carcereiro, um senhor, um guarda de idade, já uns 60 e poucos anos, aí ele disse para mim: "Ô, minha filha, estou com a pena de você e você está aqui. Você sabe por que você está presa?" Eu digo: "Não sei. Eu não sabia. Você está aqui preso porque roubaram a sua patroa." Aí contou a história. Eu disse: "Não, mas eu não roubei, não mandei ninguém roubar." Ou seja, a senhora estava presa há 15 dias, sem saber nem o porquê estava lá. Aí ele disse para mim, naquele tempo estava justamente a inauguração do terreno do Maracanãzinho, que ia ser onde ia ser o Maracanãzinho. Então estava aquela festa, de fogos, aquelas coisas todas. Aí ele disse para mim: "Olha, aqui tem um jardim, eu vou soltar você um pouquinho para tomar um sol e vou deixar o portão aberto. Aí você sabe o que você quer fazer." Porque eu tenho uma neta com 14 anos também, que ele foi meu anjo da guarda. Foi um anjo que Deus mandou para mim. Aí ele entrou, conforme ele entrou, eu digo: "Bom, vou." Só que ele disse para mim: "Se por um acaso você for embora, se te pegarem de novo, você não disse que eu abri e deixei o portão aberto. Porque eu estou para aposentar e aí eu posso ser expulso." Foi na Praça da Bandeira, né? O que eu fiz? A inocência. Saí dali, fui direto na casa da patroa. Porque eu tinha minhas coisas lá ainda guardadas, minhas roupas. Aí chamei, tinha uma escadinha, um sobradinho. A avenida chamava Avenida Santo Antônio, Casa 13, na rua Afonso Pena, ali na Praça da Bandeira. Aí ela abriu a porta e disse assim: "Você, sua ladra, está aqui?" Eu digo: "Não, senhora, eu não roubei." Aí ela tinha uma filhinha de 4 anos, chamava Maria Vitória, me lembro o nomezinho da menina. Aí, olha, se eu fiz isso, eu vou pagar, mas se eu não fiz, ainda roguei praga. Eu peço perdão a Deus até hoje, essa praga, porque eu não sabia. Mas eu queria a verdade, falando a verdade. Eu achava que eu jurando, ela poderia acreditar. Eu digo: "Olha, eu não roubei, mas se eu roubei, eu vou pagar. Agora, se eu não mandei ninguém roubar, quem vai pagar vai ser sua filha." Você está rogando praga para minha filha? Sai daqui, sua sem vergonha." E jogou minha mala para a escada abaixo. As roupas começaram a espalhar. Aí eu peguei aquelas roupas, umas malinhas que antigamente chamava mala de... Não tenho nada com a Paraíba, porque eu amo os paraíbas. Mas a mala, os antigos conheciam, mala do Paraíba, que era de papelão, né? Aí desmanchou tudo, amarrei a mala e vim no domingo. Ou seja, Maria, você
tinha sua casa, tinha sua mãe, tinha sua família. O padrasto. Buscava o padrasto, buscava uma liberdade, buscava algo que você estava procurando, que eu tenho certeza que você só encontrou depois de muitos anos, senão você nem aqui estaria. Né? Mas essa foi uma fase na sua vida. Depois você se tornou uma mulher famosa. Vou dar um salto agora na sua história. Claro que quem quiser saber detalhes, está aqui o livro. Mas depois você se tornou uma mulher famosa. Até música saiu, né? Lata d'água na cabeça. Então, como é que foi essa passagem? Desta fase da sua vida em que até presa você foi, da prostituição, da vida na rua, para se tornar uma mulher famosa, como você se tornou, do carnaval no Rio de Janeiro. Justamente. Foi uma fase muito difícil, porque eu tive com 16 anos, eu estava numa zona que chamava, né? Ali na rua. Casa de prostituição. Casa de prostituição, que era na Laura de Araújo, era da Comandante Mauriti, onde hoje em dia fica em frente, bem dizer, a Igreja Santana, ali perto onde quem conhece balança, mas não cai. Ali era a casa de prostituição. Inclusive tem as outras, agora foi para Casa Formosas lá, que tem a casa da prostituição lá. E eu fui para aquela casa. Aos 16 anos, eu encontrei uma pessoa que disse para mim sair daquela vida, que ele me dava uma vida melhor de casa, que é cuidar de mim. Eu tinha passado outras coisas mais. Aí eu vim com essa pessoa, confiei nessa pessoa e vim. Mas não sabia que estava grávida. Estava grávida com já 3 meses. Justamente, sofri muito coisa ali e tal. Passei muitos pedaços horríveis, né? Quando foi, o senhor perguntou agora, quando foi como eu comecei a vida de fama. Em 1952, eu fui convidado para o Chacrinha, o programa do Chacrinha. Mas eu tinha feito um show, fazia show assim, para turista, o show para turista. Eu fiz em Nova Iguaçu, né? Num circo. Tinha um casal de famosos que iam participar e não compareceram, porque os empresários tinham enganado os donos do circo. Então, eu sempre fui assim, para frente, né? Eu digo, olha, eu posso preencher esse negócio aí. Nós éramos 8 pessoas, conjunto de show, e eu sempre fui criativa, né? Vamos contracenar, vou contar uma história do morro, vou inventar o tempo daqueles bicheiros, aquelas coisas tudo, dos portugueses, da portuguesa e a negra, né? Aí eu digo, bom, vamos inventar, vamos fazer um teatrinho aí, chamava encher linguiça, fazer um tempo, né? Para o outro parecer, dialeto, né? Encher linguiça. Sim. Então pediu o dono do circo uma lata e uma mesa, uma cadeira. E ele disse, mas para quê? E uma borracha com água para fazer como um chafariz, para encher a lata. Ele falou, você é louca. Só pensou que eu fosse louco, mas ele não sabia o que fazer. E o circo cheio, né? Com os 2 famosos que vinham. Aí ele disse, bom, seja o que Deus quiser, né? Aí eu contracenei com o rapaz, e o rapaz me chamava, Maria, ô Maria, onde você está? Eu do picadeiro, assim, de uma distância do outro. Aí ele disse, estou aqui, nego. Então nós começávamos naquele samba, aquela coisa, tal. Aí fizemos uma apresentação de umas 2 horas. E o artista não chegava. Aí, não era uma apresentaçãozinha pequena, uma apresentação de 2 horas. 2 horas, porque... Nada dos artistas chegarem. Justamente. Aí eu comecei a encher a lata d'água. Demorou mais por causa do meu equilíbrio, que eu fazia marambarismo, dançava, contracenamos, e foi agradando o público, né? Ali nasceu Maria Lata d'Água.
num circo. Aí fiquei, os empresários interessaram, veio aquele tempo da Casa da Banha, né? Vou dançar o tchá-tchá-tchá na Casa da Banha, Chacrinha. Aí fui convidada para aquele programa Vai Pro Trono. Aí eu fui, mas tinha muitos artistas famosos, quadros muito bonitos. Eu nunca pensava de ganhar. Aí eu dizia, vamos, número 10. Não. 9, não. Até chegar o 1. Quando chegou o 2, eu digo assim, ó, Deus do céu, o 2, não sou o 1. Aí quando diz, não, 2 não. Quando chegou no 1, eu digo, sou eu. Aí todo aquele aplauso aí, né? Eu comecei a ser Maria Lata d'Água. E a Maria Lata d'Água nasceu. E Cris, eu queria falar, aqui nós vamos já daqui a pouco terminar o primeiro bloco. Porque você, muito mais do que ter vivido, você entrou na vida da Maria para escrever todas essas histórias, né, que ela tem aqui neste livro. Mas para você, Cris, como é que foi tocar nesta Maria? Porque hoje nós conhecemos a Maria, olha aqui o que ela tem na mão. O terço, a Maria que você vai na capela por aqui da Canção Nova em Cachoeira Paulista, você vai encontrar a Maria, seja na Sagrada Família, seja no santuário, enfim, a Maria sempre agora, ela samba, como o próprio título diz, da passarela ao sacrário, né? O sacrário onde Jesus está. Mas como é que foi para você tocar nesta Maria, porque você tocou profundamente ao escrever, e fazer essa passagem? Para você, como é que foi esta experiência de conhecer esta Maria? Então, para mim, quando ela me deu o livro para digitar, eu vi que tinham 5 folhas, né? 5 páginas. E não tinha da história, da essência dela, dos sentimentos da Maria. Eu falei, Maria, tá faltando muita coisa dessa história, porque ela sempre vai contando, né? Ela vai muito em casa e ela sempre conta a história dela. Então a gente vai fazendo os retalhos da história. E eu falei, não, Maria, eu vou sentar com você, preciso trazer seus sentimentos, a sua vida, o que você viveu, o que você sentiu, né? Então, quando eu fui entrando na história dela, eu retomei a história quando ela tinha 15 anos, 9 anos, né, Maria? Quando ela estava com uns 9 anos, aí a ida para o Rio de Janeiro. Então, olhando tudo que ela sofreu, tudo que ela passou na vida de prostituição, olhando a menina que passava na igreja de Nossa Senhora, na matriz, né, em Diamantina, e olhava aquela senhora, né, de cabelos, que as imagens antigas, né, tinha estilo barroco, tem um cabelo mesmo, então ela via o cabelo da imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição cacheado, e ela passava e falava assim, ela nem sabia direito, né, as coisas de igreja, tudo, mas desde pequena, ela assim, eu quero ter esse cabelo igual da senhora, né? E aí, assim, essa fé de menina, né, essa experiência de Deus, essa intimidade com Nossa Senhora, essa fé em Deus, eu fui tocando na medida que ela foi caminhando na história, nessa busca de liberdade, nessa busca de ser famosa. Era um sonho de menina. Ela queria ser livre e queria ser famosa, conhecida no mundo inteiro. E esse sonho de menina se realizou. A duras penas, com muitos sofrimentos, mas Deus deu a graça a ela de ser famosa e ser conhecida. Então, assim, tocar nessa mulher que viveu tantas coisas, tantos sofrimentos na prostituição, na violência, né, que ela sofreu, e ver a Maria hoje, e à medida que ela conta a história, que ela ia contando, eu ia digitando, eu vi a Maria assim, uma mulher curada, uma mulher transformada por Deus, que ela falava, eu estou contando isso, mas parece que não aconteceu comigo. Parece que é uma história que eu estou contando, mas ao mesmo tempo ela dizia, tudo é muito real, é como se eu visse cada momento, cada situação novamente. Mas contando assim com um coração curado, uma mulher nova. E depois, assim, um momento que me marcou muito foi quando ela estava na casa desse companheiro, antes que estava grávida, né? Apanhou muito durante a gravidez. Então, assim, eu ia digitando, mas eu ia
pensando assim, meu Deus, quanto sofrimento, né? Também entrando na Entrando história. na história, no sofrimento. Eu falei, meu Deus, como suportou, né? Porque quando ela teve o filho, ela tinha ido um dia antes pagar a fiança do companheiro que estava preso. Tinha mesmo. Então ela voltou para casa e aí a bolsa já estourou e ele ia ser solto só no dia seguinte. E naquela noite, sozinha, ela teve o filho. Ela mesma fez uma bacia com água e sabão lá e foi se molhar a barriga para passar as dores do parto sozinha. Aí de tanto os vizinhos ouvirem os gemidos dela, assim, batendo na parede sem saber o que fazia, foi se embebedando, porque daí tinha cerveja, ela foi tomando cerveja para poder ver se conseguia 6 cervejas quentes para ver se conseguia ter, né, o filho. E aí um vizinho chamou a parteira que veio em casa. Aí ela teve o filho. Ficou lá quietinha sozinha. No dia seguinte o companheiro chega e já apressando ela, levanta, prepara comida aí, um ensopado que os meus amigos vão vir comer aqui. E aí ele nem viu a criança, depois que ele chegou no quarto e viu a criança e falou assim, o que essa criança está fazendo aqui? Que criança é essa? Ela falou, é o nosso filho que nasceu. Ele nem sabia. Eu fico pensando... Então assim, são momentos fortes, entende? Sim. Assim, que eu falei, meu Deus. Eu imagino o que você viveu. Eu sempre falo, principalmente quando eu atendo, escuto confissões, eu sempre falo que Deus sempre nos dá uma nova chance. A confissão é sempre essa nova chance que Deus nos dá. Deus nos dá uma nova oportunidade para recomeçar. Ele nos tira dali daquela situação e nos dá uma nova chance. Mas eu sempre também trago isso. Nós não sabemos se teremos a próxima chance. Né? Então, graças a Deus, a Maria está aqui e teve tantas e tantas chances de Deus ao ponto de escrever e com este subtítulo da Passarela ao Sacrário. Mas você, como tem escrito a sua história? Como tem escrito o dia a dia, escolha a escolha? Nós vamos voltar daqui a pouquinho com a continuidade da história da Maria, mas eu quero deixar você pensando como você tem escrito a sua história. Lembre-se, Deus sempre nos dá uma nova chance, mas não sabemos até quando teremos. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Nós já estamos de volta e é uma alegria ter você ao nosso lado, ter você conosco no programa Gente de Fé. Esse programa que quer trazer sempre histórias de pessoas que fazem uma experiência de fé. Qual que é a sua história? Eu terminei o primeiro bloco dizendo como você tem escrito a sua história. Nós estamos ouvindo o testemunho, a história da Maria Mercedes, famosa Maria Lata d'Água, que colocou tudo no livro, né? Eu estava dizendo agora no intervalo, não dá para nós contarmos tudo em uma hora, né? A Cris, que está aqui, a Cristiane Jesuato, que está aqui, que também foi uma grande colaboradora na escrita do livro, né? Porque foi colhendo todas essas histórias, experimentou também não apenas esse filme, mas como você disse, você real. também foi entrando nessa história, tocando nesta Maria. Mas Maria, com 13 anos, presa, caluniada, né? Com 16 numa casa de prostituição. Depois, o estrelato Maria Lata d'Água. Até que ponto você chegou da fama? E uma pergunta muito clara. Você conseguiu ali a sua liberdade que lá, como criança, você buscava? Não, sim um pouquinho, porque era uma alegria falsa. Eu tinha que beber para coragem, beber para dormir, beber para acordar e beber para apetite, para tudo. Tudo era o álcool que me sustentava. Eu era uma falsa criatura, era uma falsa alegria. Sim, muito humilhada, que naquele tempo havia muito racismo. Inclusive, eu não era o estilo das pessoas que era para ir para a Europa.
Ali, dentro ainda da prostituição, apareceu um rapaz, que eu saí uma vez, depois estive muito tempo escondido por causa do caso que aconteceu do meu filho. Eu tive que fugir, depois voltei outra vez, que era um lugar que me acolhia. Encontrei um rapaz, que esse rapaz não tinha nada comigo. Era um ritmista. Ele disse, olha, você tem um estilo muito bonito para ser artista. E o Grande Otelo, porque meu padrinho, foi padrinho de artístico e padrinho meu de casamento. Ele está precisando, eu não tinha intimidade com ele estava na fama. E esse rapaz disse, olha, está precisando de 7 mulheres do seu tamanho, assim, do seu estilo, justamente para uma história do palhaço Dudu. Era uma história do palhaço Dudu. Então eu fui apresentado, eu fui para esse estúdio lá na Frecaneca e fui escolhida, fui uma das escolhidas. E me deram uma parte justamente que eu vivia da prostituição. Então foi o meu sucesso naquela parte. Ali eu fiquei conhecida, comecei a fazer shows, filme, ponta de filme, saí em escola de samba. Então aí eu já fui deixando a prostituição. Aí entrei para a escola de dança, ficava na prostituição, mas escondidinha, né? Não era já nas casas de prostituição. Aí comecei, uma colega convidou. Eu tive uma decepção com um rapaz, aí a pessoa me convidou para ir fazer um show, para viajar. Aí nós fomos para o Uruguai, né? Justamente eu comecei a fazer o show com a lata d'água. Aí depois dali nós começamos a querer ir para a Europa. De bom, agora eu quero ir para a Europa, para toda a Europa, sem nada. Cruzar os mares. Sem nada. Queria subir mais. E era engraçado, uma coisa que eu tinha em mim, se eu dissesse assim, eu vou fazer isso hoje, eu faria, amanhã eu já faço. Aí a menina disse, mas como que nós vamos para a Europa? Você não tem dinheiro. Ela ainda tinha ainda alguém que poderia pagar a passagem dela. Eu não tinha, mas eu tinha uma colega que tinha uma casa em Milano. Aí essa colega convidou, nós arrumamos o dia da passagem. A minha bagagem foi uma lata, uma muda de roupa. A lata tinha que estar. Eu tinha. E uma sandália franciscana. Porque como eu calço pouquinho, eu calço 42. Hoje em dia eu calço 42. Mas tem neto todo 42 que... Então não tinha sapato para mulher naquele tempo, tinha que mandar fazer. Eu fui uma sandália, uma muda de roupa, minha mala. Foi minha lata, né? Aí fui para casa dessa colega. Aí fui trabalhar em boate como copetineira. Copetineira são pessoas que fazem companhia, os casais, as pessoas que vão beber naquela boate, né? Em Milão, na Itália. Em Milano, na Itália. Milano, na Itália. E justamente fomos para trabalhar num lugar da Itália afastado, onde tinha a boate da Mia. Eu não me lembro agora o nome, mas está escrito aí no livro. E justamente eu ganhava muito na bebida, porque o meu forte era a bebida. Eu bebia mais do que todo mundo. Então os patrões ficavam contentes, que era o lucro da casa. Depois de 2 anos fizeram um contrato comigo. Aí eu comecei a participar como artista. Maria Lata d'Água, fazia o show todo dia com malabarismo, sem colocar a mão na lata, deitava no chão, rolava no chão. Uma Deixa coisa... eu entender, Maria, até porque, me desculpa falar, não é da minha época. Pois é. Mas como que era isso? Você dançava com a lata equilibrando na cabeça, é isso? Equilibrando. E fazia malabarismo, deitava no chão e a lata... Deitava no chão. E a lata na cabeça. E a lata na cabeça, sem colocar a mão. Lata cheia? Lata cheia de água, 20 litros de água na cabeça. E tem filmes ainda que passam os carnavais, né? Porque em 1952 surgiu a música.
Lata d'Água na Cabeça, que foi gravado também por uma cantora muito famosa, que parece que ela já faleceu, né? E está no livro também, e as histórias dos antigos carnavais que ela aparece, né? E essa música, ela era uma daquelas chamadas marchinhas de carnaval. Marchinha de carnaval. E foi muito sucesso, e até hoje é sucesso para o mundo todo. Eu estava no aeroporto depois de muito tempo, que eu morei na Europa 30 anos. E eu passando época de carnaval, todo carnaval eu vinha. E as escolas de samba iam me buscar no aeroporto. Era famosa mesmo, né? Era como uma rainha do carnaval. Só que eu era passista, né? Não era, eu era um destaque Em frente à original. bateria, né? Em frente à bateria. Eu vinha a bateria, vinha a rainha do carnaval da bateria, né? Sim. E eu vinha logo depois, a gente fechava o carnaval. Então todo mundo já estava esperando na avenida. E assim, sempre com a lata na cabeça. Sempre com a lata na cabeça e descalça. E você falou que foram 30 anos na Europa. 30 anos na O Europa. que aconteceu lá com tantos anos? 50 anos de lata d'água. 50 anos de lata d'água. Quando eu fiz 50 anos, eu digo, não saio mais do carnaval. Bom, outra história. E nesses 30 anos lá na Europa, o que aconteceu? Você Sempre incluiu família? Como é que foi isso? Sempre trabalhando nas boates. Até que um dia apareceu um rapaz, e esse rapaz, em 1976, o rapaz veio me pedir, disse que o pai dele me conhecia e que queria falar comigo, que ele me conhecia pelas fotos, depois vim saber, pelas fotos da boate. E ele me seguia, porque quando terminava o show, quando terminava o horário da boate, eu ia passear no jardim com a cachorrinha, que terminava 2h da manhã, em Vevey, na cidade na Suíça, em Vevey. Que a gente era um mês em cada cidade, não ficava muito tempo na cidade, não. Aí eu já era artista, já contratada, né? Tinha contrato, Tinha tinha contrato. empresário, já tinha todas essas Tudo. situações todas. Aí já tinha minha vida já equilibrada, né? E eu vinha no Brasil 2 vezes por ano, né? Em 76, essa pessoa teve final de 76, 1977, começou o Vineyron, que de 20 e 25 anos tem a festa do vinho na Suíça. E justamente ele me seguia. Ele me seguiu 2, 3 anos, sem eu saber quem. Eu tinha uma cachorrinha, a cachorrinha ia, eu ficava sentada ali, já tomadinha, né? Eu deixava a cachorrinha, fazia os horarinhos dela, que ali era na Suíça tudo controlado. Tinha a parte da prostituição e a parte dos artistas. Uma não podia fazer a profissão da outra. Você já estava na dos artistas. Já estava nas duas, né? Você estava você conseguia furar o bloqueio. Eu pulava, bloqueio, mas vou lá no outro dia. Eu dava meu jeito de ir para outros lugares, mas muito discretamente, graças a Deus. Mas aí eu queria mesmo, que era para ajudar a minha família, mas ninguém sabia. Ninguém sabia da minha vida, sim, de prostituição, né? E então aí esse rapaz foi na boate, me pediu se eu poderia falar com o pai dele. Aí eu disse, mas por quê? Vai pagar champanhe, depois te dou resposta. Aí ele pagou champanhe, gastou um dinheirão, né, que eu aproveitei. Porque aí eu fui falar com o patrão da boate, aí ele disse, aproveita porque o homem aqui é grande, é um nome, né, grandão aqui, é uma pessoa muito importante aqui nesse lugar. Eu disse, opa, então chegou a minha vez. É a hora. Mas eu só pensava no dinheiro. Não pensei nunca em casamento, nada, né? Pensava em fazer meu pezinho de meia. Aí eu vou para... Eu digo, tá bem. Pode falar com ele que amanhã eu posso falar com ele na parte da tarde. Porque eu queria trazer como um cliente, né? Para boate. O que aconteceu? Aí ele foi 9h da manhã.
9 horas da manhã com sono, batendo a campainha. Eu vou morar no quarto andar, que a gente tinha os apartamentos dos artistas, né? E só entrava gente ali importante, os patrões. Aí eu olhei assim o negócio da porta, Aquele olho né? mágico da porta. Aí eu vi aquele homem com aquelas barbas assim, grande, branca. Eu disse, eita, que isso? Papai Noel, é uma hora dessa? Né? Bigode. Aí bateu e eu não abri a porta. Aí depois eu fechei a boquinha da cachorra, porque a cachorra ficou toda saliente, porque ela conhecia ele. Sim, porque ela... Aí, toda saliente... Ele conquistou a primeira cachorra. Conquistou, justamente. Que ele ficava atrás de uma árvore de muitos anos que tinha naquela praça, e ele escondia ali e brincava com ela. Eu pensava que era gato, que ela corria para um lado, corria para o outro, corria para o lado do outro, mas não via ninguém. Você já Ficava distraído. Com vinho e champanhe na cabeça, Champanhe, nem via nada. Muita champanhe mesmo, tomar muito champanhe, não jogava fora, não. Aí, para poder viver minha vida, né? Era meu remédio. Aí, 9 horas da manhã, a cachorrinha, fechei a boca, segurei a boquinha dela assim, para não latir. Aí tocou a campainha, mas não insistiu muito. Eu ficava em frente ao elevador, aí eu olhei ele saindo. Quando ele saiu, eu corri na janela e abri um pouquinho da cortina para ver. Ele estava lá embaixo olhando, encostado assim, olhando para cima. Eu disse, nossa senhora, o que é aquilo? Será que é a polícia Interpol? Porque primeiro pensei que foi o filho dele. Porque as coisas que eu fazia, escondidinho, eu disse, a polícia já está no meio em caos, né? Aí eu digo, não seja o que Deus quiser, né? Aí eu voltei, fiz minha comidinha, fui dormir. Dormi, descansei, depois saí com a cachorra de novo. Aí quando foi umas 3 horas da tarde, mais ou menos, a pessoa aparece de novo. 4, mais ou menos. Aí aparece, eu tinha feito lá um bistec tartar, que é a comida típica da Suíça. É fácil de fazer, eu tinha aprendido. Aí, quando ele chegou, eu disse, bom, agora eu vou abrir a porta. Porque quando eu abri a porta para descer com a cachorra, eu vi uns presentes na porta. Que eram uns tecidos, um buquê grande de rosas vermelhas e um perfume pequenininho, quase pela metade. Marca Risque, né? Que tem um esmalte e tudo com esse nome, Risque. Aí eu digo, que é isso? Aí, tudo bem, coloquei as coisas para dentro, para a faxineira não levar. Ali na porta vai jogar fora, né? A Suíça joga tudo fora. Joga não, deixa para outros apanhar. Que é piano, é móvel, é tudo coisas... Tem a feira, né? Eu digo, não, vou botar para dentro, porque eu vou dar satisfação. Aí eu chegou, ele disse, Aí 3 horas eu abri a porta. Aí ele disse, olha, você gostou do presente? Eu digo, sim, muito obrigado pelo presente, vou devolver para o senhor, porque não me interessa. Não, mas escuta, eu não sei nem quem é o senhor. Aí ele disse, eu sou o pai de um rapaz que foi pedir você, conversar com você, se eu poderia falar contigo. Eu estive aqui de manhã, mas ninguém me atendeu, né? Aí eu digo, tudo bem. Aí eu dei atenção a ele, tinha no apartamento tinha uma, assim, tipo, essa cozinha, né? Assim, estilo americano, assim, né? estilo Tem americano. cozinha e sala, o balcão. Aí ele disse, tá cheirando uma coisa tão gostosa. Eu já estava com minha garrafa de vinho, né? Assim, tomando meu vinho para abrir o apetite. Aí eu servi um copinho, com a porta aberta, né? Aí ele tomou uma taça de vinho, disse muito obrigado e comeu uma torradinha com o que eu tinha feito, com a tartare lá. Muito obrigado, você cozinha muito bem. Escuta, eu poderia vir mais tarde, para te acompanhar até a boate? Aí eu dizia, pode? Eu disse, bom, justamente, primeiro cliente, né? Falou que é famoso, eu vou deixar cair. Que decepção. Aí quando foi, eram 8 e pouco, ele chegou. Com todo um terno azul, cor de anil, gravata vermelha.
Marcante, né? Aquele cavanhaque, ele era igualzinho de Salvador Dalí. Ele parece muito Salvador Dalí. E todo um bigodão enrolado, assim, de bicho. Aqueles bigodes enrolados. Tudo enroladinho. Onde? Aí nós fomos. O que ele fez? Está entregue. Amanhã nós falamos, vou marcar, você vai conhecer minha mãe. Eu digo, por favor, entra. Não, eu nunca entro em boate. Eu digo, que decepção de ir. Não vou. Tá com nada. Essa pessoa que já ia ser o primeiro cliente. Maria, mas dentro de todo esse contexto que você conta, que os detalhes, repito, estarão todos neste livro, este foi o homem da sua vida? Foi o que mais me respeitou. Não foi um marido, foi um pai. E foi um presente que Deus me deu. Foram quantos anos Na juntos? minha vida. Nós casamos em 1980, no civil, Na Suíça, né? na Suíça. Aí depois ele quis vir morar no Brasil. 82 nós viemos para o Brasil. E ele era grande assim mesmo, como falaram? O que ele era lá? Olha, padre, ele tem o título de conde. Então eu estou diante de uma eu não condessa. procurei, eu não aprofundei. Tem como chama? Brasão. Brasão da família, Eu era uma me família interessei nobre. tanto que eu não sei onde está. A casa que ele morava tinha 400 Você se interessou mais anos. pelo homem, Sim. né? Como é que era o E nome não dele? interessei. O nome dele? Charles Roy. Charles Roy. Este foi o homem da sua vida, Foi o homem que você casou. me respeitou, eu respeitei. De 1988, que eu fui para casa dele tomar conta da mãe dele, ele cancelou tudo. Ele falou assim, não, agora vai ficar, vou cancelar, você toma conta da minha mãe, nós vamos arrumar os papéis para o casamento. Eu não estava interessado para casar. Eu disse, quem disse para o senhor que eu quero casar? Não quero casar, não, senhor. Eu tenho uma família assim. Ela sofreu um acidente e aí ele levou ela para casa para cuidar dela, para casa dele. E ali ele já não deixou mais ela sair da casa dele. Ele foi, pagou o contrato com os empresários, encerrou todo o contrato dela, que até ela ia mudar de cidade, para ficar com ela em casa. seja, ele E aí não queria mais que ela não voltasse queria para a a vida artista. artista. Não, ele queria artista, ele ele não se queria a encantava mulher com de ela. boate, ele queria a mulher. a mulher. Cris, já que você entrou e entrou tão profundamente, nós já vamos caminhar para o final do nosso programa. Passa Sim. muito rápido. Mas eu queria saber de você. Uma coisa será a resposta que a Maria poderia me dar na minha pergunta, porque 13 anos, sai de casa, presa de forma caluniosa, prostituição, fama, com o brasão de condessa, Sim, certo? Mas aí entrou Deus na história. sim. Justamente. Hoje, como nós dizemos, e o próprio livro vai contar, e você, se quiser saber muito mais detalhes, você pode pedir agora, loja.cançãonova.com ou pelo telefone 12 31 86 2600. Você vai saber tudo que tem no livro. Mas eu quero perguntar para você, para nós irmos já para o final do nosso programa. Para você, quem é a Maria que fez agora uma experiência de Deus? Qual é a experiência de tocar na Maria de Deus, que hoje a nossa Maria Lata d'Água se transformou? A Maria, ela é uma mulher de fé, uma mulher que nos momentos mais difíceis da vida, né, não importava se o lugar onde ela estava, ela clamava a Deus, mesmo naquela vida perdida, mas ela clamava a Deus, ela pedia o socorro de Deus e experimentava o socorro de Deus. E essa mulher curada, uma mulher transformada pelo amor de Deus, é uma mulher que ama muito a Deus e que mesmo na enfermidade que ela até passou recentemente, eu vi uma mulher livre, uma mulher desejosa do céu, que poderia ir naquela hora para o céu. Ela estava pronta para morrer.
né? Assim, porque ela buscou tanto a Deus e ela deixou se transformar por Deus, que ali ela falou assim, se Jesus quiser me levar hoje, agora, eu estou pronta, eu posso ir. E lá no céu eu quero continuar a ser essa grande intercessora, porque ela é uma mulher intercessora, ela é uma mulher extremamente mariana e é uma mulher que ama muito as famílias, leva as famílias para Deus, reconciliadora de casais, é uma mulher que sabe falar com os jovens, né, para tirar os jovens das drogas, tirar os jovens da prostituição, da ilusão das coisas fáceis. Ela consegue falar com o jovem, ela consegue falar com a família. Ela é uma mulher inteira de Deus, uma mulher de fé mesmo, uma mulher de Deus, abandonada em Deus, que hoje ela vive para Deus, adoradora, é uma mulher adoradora, Uma coisa interessante, eucarística. Nós tocamos nessa Maria. Eu falo nós porque nós estamos por aqui. Aqueles que não conhecem a Maria, mas que estão assistindo esse programa agora e que podem adquirir o livro para ouvir os detalhes, de um extremo ao outro, como realmente está escrito. É verdade. Da passarela Ao sacrário. Mas nesse percurso da passarela ao sacrário, teve riqueza, teve vida fácil, teve álcool, teve prostituição, teve fama. Sim. Quantas coisas que enchem aos olhos de tantos e que podem, inclusive, estar nos assistindo agora. E interessante, o senhor falando isso, porque assim, é uma mulher que ela queria ter joias. Né? Quando criança, ela fazia joias com latinha de massa de tomate, entendeu? Ela fazia as joias dela assim. Só que depois, na vida da fama, ela ganhou mesmo muitas joias, muitos cordões de ouro, muitos anéis. E teve tudo isso. Só que ela é uma mulher que, ela falou assim, eu queria ter joias, mas eu não consigo usar joias. Ela usava por causa da fama. E depois, quando ela fez o encontro com Deus, hoje eu posso dizer, é uma mulher despojada. E ela até doou todas as joias que ela tinha. Não vejo nenhuma joia aí, Maria. Ela não gosta de usar. A joia é o terço, né? É o terço e o terço na mão. Então, assim, ela não gosta, né? Então, é essa mulher despojada, sabe? Mulher simples, né? E que não quer ter muitas coisas para si. E é um aprendizado e um grande legado que você pode nos deixar, Maria. Já no auge dos seus 83 anos, que Deus ainda dê muitos anos a você. Esses dias você quase brincou com a gente, né? Quase que você... Quase foi? Foi, né, Maria? Duas vezes. 2 vezes, que bom, gostoso. Mas que bom que você ficou. Sinal que a missão ainda continua. Mas o legado que você já está nos deixando aos seus 83 anos, e 84 quase, né, em setembro, e que nós podemos deixar a tantos jovens, casais, crianças, adultos, idosos, é justamente de que o nosso maior tesouro é o céu. É o céu. Todas as coisas que nós podemos ter aqui, todas elas vão passar. Como você disse, você foi feliz, só que uma felicidade falsa, né? Porque a maior felicidade ainda virá, né? Ainda virá. Eu quero agradecer muito a vocês duas. Nosso programa, ele é curtinho mesmo, é para deixar com que as pessoas continuem escrevendo a sua própria história, porque é uma provocação. E é sempre o que eu gosto de fazer, é provocar os que estão nos ouvindo, nos assistindo, a isto. Maria teria toda a oportunidade de ficar lá. Mas uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, Maria, o muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é tudo. Para terminar o nosso programa, você pode pegar todos os detalhes, tudo que está aqui neste livro, Lata d'Água na Cabeça, da Passarela ao Sacrário, a vida de Maria Lata d'Água. Deus abençoe você, Maria. Amém. Deus Padre. abençoe você, Cris. O Senhor também. E que aqueles que também estarão vendo este programa e vão acessar depois o YouTube e vão acessar as nossas redes sociais, também possa fazer essa experiência
E a pergunta que eu deixo a você: como você tem escrito a sua história? Ainda há tempo. Cada dia é uma folha em branco que Deus nos dá. Mas um dia as folhas acabam. E como estará escrito o livro da sua história? Deus abençoe você. Maria, me dê um abraço, porque passou e estamos aqui. Estamos aqui. Deus te abençoe, Maria. Eu que digo, Senhor. cançãonovaplay.com. Assine já!